Olá, gente. Boa noite a todos. Saudades dos nossos hangouts. Estávamos de recesso. Uma semana aí sem live, duas, eu acho, eu já perdi até as contas. Estamos iniciando hoje aqui uma nova série, eu acho que vai ser bem legal, sobre desastres naturais, onde a gente vai abordar vários desastres aí que aconteceram ao longo dos tempos, né? Claro que não vamos poder usar todos, mas os mais significativos, né? Com certeza. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que chegou aqui. A Ludmilla chegou, Mari, Marina Sandrini, Tiago Monteiro, Ricardo José Jacó, Francisco Valdir, boa noite para todos. T-Rex, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. E dito isto, vou apresentar aqui o meu parceiro de lives, aqui o nosso companheiro das quartas antes radioativas, agora desastres naturais, Rodrigo Pontes. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Jaquita. Boa noite, pessoal do chat. Estamos aí de volta, Desastres Naturais, né? Eu acho que essa série vai ser bem mais ampla, porque ela abrange muitas possibilidades aí de temática que a gente pode trazer para vocês. Hoje eu sugeri para a Jaquita a gente falar sobre a questão do Krakatoa, porque eu acho que é muito interessante, tá? Ele é um dos piores, se não o pior, de todos os desastres naturais que já existiram. E vocês vão saber daqui a pouquinho alguns detalhes a respeito dele, que é bem interessante também, tá, pessoal? É isso aí. Jaquita, quer falar mais alguma coisa antes da gente começar? Vou falar, sabe o quê? Vou fazer uma pincelada sobre o que é um desastre natural. Segundo o Wikipedia, que eu vou ler rapidinho para você, só para a gente se situar, né? O desastre natural ocorre quando um evento físico muito perigoso, tal como um sismo, desabamento, furacão, inundação, incêndio, ou algum dos outros fenômenos naturais listados mais abaixo, eles vão falar ali, provoca direta ou indiretamente danos externos à propriedade, faz um grande número de vítimas, ou ambas as situações. Em áreas onde não há nenhuma presença humana, os fenômenos naturais são chamados de eventos naturais. Um desastre é uma destruição social que pode afetar um indivíduo, uma comunidade ou até mesmo um país. A extensão dos danos à propriedade ou do número de vítimas que resulta de um desastre natural depende da capacidade da população a resistir ao desastre. Essa compreensão é cristalizada na fórmula: os desastres ocorrem quando os perigos se encontram com a vulnerabilidade. Bom, eu queria só falar, dar essa pinceladinha só para a gente se situar aqui em relação aos desastres, né? Então, como o Rodrigo falou, a gente conversou e decidimos iniciar pelo Krakatoa, né? Que foi uma das maiores, se não a maior erupção de todos os tempos em termos de tudo, porque foi muito grandioso. Aconteceu em 26 de agosto de 1883. E vou deixar a palavra com o Rodrigo Pontes aí com vocês, gente. É, Bora lá. já vou avisando que se eu falar cacatua, dê um desconto, tá? Porque esse A negócio gente esse é um nome trava-língua aí, esse negócio, né? pois é, né? Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte, tá? Krakatoa, acho que é Krakatás no original, né? Era considerado. E também não se importa que meus cachorros vão latir pra caramba, tem um gato aqui enchendo o saco. Ah, o Krakatoa, tá? Ele é, era considerado um mega vulcão, né? A extensão dele era algo absurdo, tá, pessoal? Então, o que que acontece, tá? Ah, nessa área em que existe o Krakatoa, só para vocês saberem aonde ele fica, ele se localiza na Indonésia, tá? Nessa área existe, né, uma grande quantidade de vulcões, né? É, e, e esses vulcões, tá? Eles estão se movendo por baixo de ilhas, né? E por causa disso se formam câmaras de magma. Então, essas câmaras de magma é um material muito explosivo. Essa erupção do Krakatoa, ocorreu como qualquer outra explosão de vulcão, tá? Ah,
Primeiro, a uma profundidade de aproximadamente 100, 150 quilômetros, havia essa formação dessa câmara de magma, né, que é a rocha derretida, que depois, sob a pressão dos gases que continham nessa câmara, o magma começou a se mover para cima. Quando a pressão desse gás ele se excedeu ao limite, né, da resistência das rochas que cobriam ali o topo do vulcão, o magma fez com que essas rochas se soltassem, né, como se fosse um tipo de rolha, e foram pelos ares. A explosão, né, foi tão grande que metade da ilha Krakatoa, que o vulcão leva o mesmo nome da ilha, ela desmoronou. Jaquita, eu acho que você tem uma imagem aí ah, da ilha, né, do que sobrou ali, do que restou da ilha, né, se você quiser colocar ali Tenho. na tela, só para o Tá. pessoal Vou saber procurar aqui, já ponho lá. como ficou a ilha depois dessa explosão, tá? Então acabou se formando uma cavidade enorme, que era Tá. chamada Quando de for, tu me caldeira. avisa aí. Deixa eu ver aqui se. Tá compartilhando ainda. Ah, tá, ainda não tá aparecendo aqui não. Não, é que eu não compartilhei ainda. Achei que tu tinha que terminar o teu pra mim compartilhar o meu. Não, não, pode compartilhar. Só Tá. clica na sua imagem para o pessoal poder ver, Ah, é. entendeu? Pessoa esquece, gente. Pessoa esquece. Tá aí. É Então, como eu essa que tu falei, falava? pessoal, é, metade da ilha desmoronou, ali se formou uma cavidade conhecida como a caldeira, né? E o que acontece? Surgiu uma grande tsunami, onde morreram aproximadamente ali 40 mil pessoas. Tem gente que fala que é 35, outras 40 mil pessoas, né? Para vocês terem a ideia ah, de como foi grande essa explosão, ela foi ouvida a mais de 5.000 quilômetros de distância. A onda do choque Acho que dessa aqui dá pra ver explosão melhor, ó. é a onda de choque dessa explosão, pessoal, só para vocês terem ideia, ela deu a volta ao nosso planeta 2 vezes, tá, gente? Sem exagero nenhum. Foi é, uma explosão enorme, gigantesca, tá? Ela acabou destruindo a maior parte do vulcão. O mais surpreendente de tudo isso é que o antigo vulcão Krakatoa, ele era considerado quase extinto. Olha só, gente. A montanha dele tinha aproximadamente 820 metros de altura, tá? E, e havia ali os indígenas da ilha, né? Que eles não se assustavam com ela, tá? Ah, com aquela imponência toda. Mesmo que no final, né, ali de 1883, aquela cratera da montanha ela voltou repentinamente à vida e lançou cinzas pro céu, né? Só que a galera não ficou muito preocupada com isso não, tá? Porque rapidinho ali as coisas se acalmaram. Só que no início do verão, esse vulcão voltou, né, a entrar em atividade e mais uma vez com alguns tremores fracos. Só que antes do final do verão, né, de dentro da terra passou a se ouvir um forte zumbido, né, um zumbido que era constante. E no dia 26 de agosto, a aproximadamente 1 hora da tarde, a ilha foi sacudida por um barulho de proporções gigantescas e às 2 horas, sobre ela se formou uma nuvem de cinzas negras de 27 quilômetros de comprimento. Estava até falando com a Jaquita, infelizmente, é, tudo isso que eu estou falando para vocês é relato, porque naquela época não houve nenhum tipo de registro em imagem do que aconteceu. Então, a gente está aqui se embasando no relato que foi registrado em alguns livros, em alguns depoimentos de quem conseguiu sobreviver, né? O que que acontece? Tá? Eu falei que 26 de agosto, né, aconteceu isso, né? Já na manhã seguinte, de dia 27 de agosto,
finalmente aconteceu um fortíssimo terremoto que partiu a ilha em dois, como se fosse um tipo de casca de nós. Só que a ilha ela não se acalmou imediatamente como das outras vezes, né? Os tremores continuaram durante mais meio ano. Olha só, gente, meio ano em atividade. O que acontece? Hoje, lá em Krakatoa, existe um vulcão menor, que foi o que sobrou do vulcão anterior, né? O chamado Anak Krakatau, que na tradução da Indonésia significa filho de Krakatoa. E, tipo assim, ninguém pode garantir se ele vai explodir ou não, né? A gente já tem ali uma experiência do passado onde se achava que o Krakatoa ele estava extinto e aconteceu tudo aquilo, né? Por quê? A câmara subterrânea do magma não se extinguiu, tá? Ele é um vulcão ativo hoje em dia. Só que não há ainda indícios de atividade perigosa. Mas não só o Anak Krakatoa, que lembra esse desastre de 83, né? Depois que os habitantes das ilhas mais próximas do vulcão deixaram esses lugares, o mundo, né, natural começou a se recuperar e na ausência da intervenção humana, né, o que acontece? Floresceu um parque nacional indonésio de Ujung Kulon. Eu não sei se eu pronunciei da forma correta, tá? Nesse parque, né, habita uma variedade muito grande de animais e aves exóticas. Ah, mas vamos lá, pessoal, voltando ali à questão da catástrofe, tá? As consequências da erupção foram sentidas em todo o mundo. Durante um ano, a poeira vulcânica ela permaneceu ali na atmosfera do planeta, impedindo os raios do Sol de chegar ao solo, e o próprio Sol, né, ele acabou adquirindo ali um tom ora vermelho sangue, ora azul e verde, né? E então as pessoas ficaram muito aterrorizadas naquela época, tá? O que que acontece, pessoal? Houveram inúmeras erupções e explosões durante umas 22 horas. Acredita-se que tenha causado em torno de 35 ou 40 mil mortos, né? E as explosões atiraram pedras a aproximadamente 27 quilômetros de altitude, né? Olha só, imagina só isso. E o som da última explosão, né, ele foi ouvido a 5.000 quilômetros na ilha de Rodrigues. Os habitantes ali ficaram meio surpresos, né, achando que era até um tipo de batalha naval que estivesse ocorrendo ali na época. Houveram muitos relatos de pessoas, né, em um raio de 15 quilômetros de distância que tiveram seus tímpanos rompidos. Isso aí provavelmente devido à onda de choque. Dizem que o barulho chegou também até a Austrália, Filipinas e a Índia também, tá? Esses efeitos atmosféricos que eu mencionei anteriormente, eles causaram algumas estranhas transformações na Terra e houve uma queda de temperatura, né? De pelo menos 1 grau ali em todo o globo. Todas as formas de vida, tanto animal quanto vegetal da ilha, lógico, foram destruídas por causa das explosões e também por causa dos vários tsunamis que ocorreram em diversos pontos do planeta. Foi tipo uma reação em cadeia que aconteceu, devido ao epicentro, né, essa explosão ter sido absurdamente forte. Perto das ilhas de Java e Sumatra, né, as ondas chegaram, né, já que até falou antes, a mais de 40 metros de altura. A caldeira do magma do vulcão ela era monstruosa. Ela possuía aproximadamente 16 quilômetros de diâmetro. O vulcão, o que que aconteceu? Ele não parou de cuspir a lava e houve ainda outras erupções durante todo o ano antes da grande erupção.
A ilha, originalmente, ela possuía 882 metros de altitude, né, que era a altura dela. Só que depois disso ela praticamente foi riscada do mapa, como aquela imagem que a Jaquita mostrou. Hoje existem várias plantas e espécies de pássaros e animais que vivem ali ao torno. Eu tenho até algumas imagens aqui de algumas pessoas. Deixa eu ver se eu coloco aqui no ponto. De algumas pessoas que. Jaquita, clica na minha imagem para o pessoal poder ver. Deixa eu ver aqui se eu acho uma imagem. Aqui, Tá ó, pessoal. ligado, eu tô ligado. Essas aqui são imagens hoje do que sobrou da ilha, tá? Então, algumas pessoas ali virou um ponto turístico, né? Então, ali as pessoas tiram as fotos ali. Aí você imagina só, essa ilha, essa aqui é uma ilustração já, tá? Da Krakatoa, que era muito superior, lógico, a ilha que hoje sobrou, né? Essa aqui já não é Krakatoa, já é outro lugar, entendeu? Isso aqui foi o que sobrou da ilha Krakatoa, entendeu? Hoje ainda está em atividade. Mas na época ela era muito maior. E aquelas ilhas ali em volta, tudo aquilo ali fazia parte, tá, pessoal? Do vulcão, para você ver como era uma coisa extraordinária, tá? E agora o que eu quero passar para vocês é o seguinte, a respeito disso. Eu acho que é importante também falar para vocês entenderem como é que é o funcionamento, né, das erupções. Existem vários tipos de erupções vulcânicas, tá, pessoal? Essa que eu estou mostrando aí, ela é chamada de erupção havaiana. Por quê? Porque é um tipo de erupção que efusiva, né, sem descarga de gases, com magma basáltico de baixa viscosidade, temperaturas muito elevadas na chaminé vulcânica e ocorrem características de hotspots, né, também próximo das zonas de subdução. Essas erupções havaianas, elas são chamadas assim por serem características de vulcões que estão lá no Havaí, tá? Então, pode ocorrer ao longo de falhas ou fissuras, como aconteceu na erupção do Mauna Loa, acho que eu falei certo, em 1950, e também pode ocorrer numa chaminé central, como na erupção de 1959 na cratera Kilauea, do vulcão Kilauea, no Havaí, tá? Ah, nas erupções em fissuras, a lava ela brota de uma fissura da zona rift de um vulcão e escorre pela costa, como na ilustração que vocês estão vendo aí, tá? Nesse caso, a lava ela pode se concentrar em pequenas crateras formando lagos de lava, ou pode formar cones, né? Ou também pode alimentar rios de lava que escorrem pela encosta. E também há uma produção muito baixa de cinza vulcânica, tá? O que torna elas relativamente seguras, né, de se observar e por isso muitos turistas assistem, né, erupções desse tipo. Outro tipo de erupção que nós podemos falar aqui também é a erupção estromboliana, né? Não sei se eu falei certo. Por que estromboliana, tá? Esse nome é característico da ilha de Stromboli, na Sicília, aonde nesse tipo de erupção brotam cinzas, gases, pequenos fragmentos de rocha quente, que acabam formando ali arcos, né, luminosos no céu, e os fragmentos da lava elas se combinam para formar rios de lava que escorrem pela encosta. Ocorrem também explosões, só que são um pouco menos violentas, né? Que são causadas pela acumulação de bolsas de gases que sobem mais rapidamente do que o magma que está ali em volta. Bom, ah, os rios da lava eles acabam sendo mais viscosos, logo curtos e também espessos
do que nas erupções havaianas, né? Eles podem ser acompanhados ou não de rochas piroclásticas. Os gases, né, dissolvidos, eles acabam coalescendo em bolhas que tomam dimensões suficientes para se elevarem através de colunas magmáticas, libertando-se no topo e enviando magma pelo mar. Existe também libertação de gases vulcânicos, né? E também algumas vezes as bolhas de gases podem formar profundidades até 3 quilômetros. Isso é uma previsão meio difícil, tá? Essa atividade estromboliana ela pode ser muito duradoura, né? Porque o sistema de condutas não é afetado pela atividade vulcânica e pode o sistema eruptivo se repetir novamente. A próxima erupção que a gente pode falar também é a erupção pliniana, tá? Que ela é associada à erupção que ocorreu no Monte Vesúvio em 79 e ela foi descrita por Plínio o Novo. Essa erupção, tá? Ela brotam fragmentos de rocha, de lava viscosa e também de uma coluna de fumaça e gás. Esse é um tipo de erupção muito mais poderosa, tá? Essa erupção é associada a, a também fluxos piroclásticos de grande intensidade, né? Como temos como exemplo o que aconteceu no Monte Santa Helena, a gente estava até falando em off, né, Jaqueta? Foi em 1980, ou também Isso. no Pinatubo, nas Filipinas, no ano de 1991. O que acontece? Essas cinzas e gases vulcânicos elas podem ser enviadas a vários quilômetros de altitude até a estratosfera, né? Como vocês podem ver ali, que a altitude dessas cinzas, na imagem que eu estou mostrando, é muito mais elevada. E tem essas características distintas desse tipo de erupção, a ejeção de grandes quantidades de pedra-pome, tá? E também fortes erupções contínuas de gases. Essas erupções plinianas, elas podem durar menos de um dia, já que elas são mais curtas. E esses eventos mais longos, que podem durar desde alguns dias a vários meses, também podem acontecer. Essas erupções podem ser mais prolongadas, tá? Iniciando-se com a produção de cinza vulcânica ou fluxos piroclásticos. A quantidade de magma que brota pode ser tão grande que o topo do vulcão pode colapsar, formando uma caldeira. Olha só. E pode haver também a deposição de cinza, né, muito fino em áreas bem extensas. E também é frequentemente acompanhado de forte ruído, como o que foi produzido pelo Krakatoa, né, que a gente falou, e alcançou uns 5 quilômetros mais ou menos. Então esse tipo de erupção pliniana, ele é bem forte. E agora tem a erupção vulcânica, né, que a- apesar de muitas vezes a gente pensar, nossa, mas pensei que todas as erupções fossem vulcânicas. É, todas vêm de um vulcão, mas a questão aqui dessa classificação é mais as características que acabam. É como a gente falou em desastres radioativos, né? A questão dos níveis que eles classificam conforme o tipo, né, de estrago ali que o incidente ou acidente radioativo faz. A mesma coisa é esse tipo de classificação das erupções também. Essas erupções vulcânicas elas foram classificadas dessa forma depois de algumas observações de erupções de 1888 a 1890, né, que ocorreu no vulcão da ilha de Vulcano, no mar Tirreno, que foi também descrito por Giuseppe Mercalli, tá? Também não tem registro visual dessa erupção. E outro exemplo desse tipo foi a de Paricutim, em 1947, tá?
As erupções vulcânicas, elas começam normalmente com erupções freatom freatomagmáticas, tá, é meio difícil de falar ali, e elas podem ser bem barulhentas, né, bem ruidosas, né. E por quê? Por causa do aquecimento da água subterrânea pelo magma que está em ascensão. Esse processo, né, usualmente seguido de uma explosão que desobstrui a chaminé vulcânica e ergue uma coluna suja, cinzenta e negra devido à expulsão de rochas pré-existentes na chaminé, e essas erupções vulcânicas também podem lançar blocos de rocha de vários metros de dimensão a centenas de metros ou até mesmo quilômetros de distância. Na medida que a chaminé é desobstruída, as nuvens da cinza se tornam mais esbranquiçadas, sendo também formado a saída desses rolos de cinza similar à das erupções plinianas. Essa fase é seguida pela produção de lava viscosa, contendo grandes quantidades de gases e produzindo cinza vulcânica vítrea. Também se conhece que a ocorrência dos fluxos piroclásticos, como aconteceu em erupções de Stromboli em 1930, em Montserrat, e também em 1995 no Monte Unzen, tá? E temos também a erupção Pelea Peleana. Peleana. Eu cismo que é Peleana, é Peleana, tá? Também conhecida como nuvem ardente, né? Ela ficou assim conhecida com a ocorrência no vulcão Mayon nas Filipinas no ano de 1968. Esse tipo de erupção existe em grande quantidade de explosões de fragmentos de rocha quente, vapores, poeiras, cinzas que vêm a partir da cratera central. Esses materiais eles acabam caindo na zona da cratera e se formam avalanches que se deslocam a velocidades que podem chegar a aproximadamente 160 quilômetros por hora. O magma dele geralmente é viscoso e rico em riólito ou andesito. Esse tipo de erupção ele partilha algumas características, né, com o tipo de erupção vulcânica também. Só que ele se distingue pela avalanche de material piroclástico e a presença de uma cúpula de lava no topo do vulcão, né? Vocês estão reparando na imagem que eu coloquei, descreve muito bem isso que eu acabei de falar. E também a gente pode observar nesse tipo de erupção curtos fluxos de cinza e criação de cones de pedra pómeos. A fase inicial dessa erupção ela é caracterizada inicialmente por fluxos piroclásticos e os depósitos de tefra têm um menor volume e alcance do que em erupções plinianas e vulcânicas. E o magma viscoso forma essa cúpula, né, da chaminé, como eu tinha falado anteriormente. Já as erupções peleanas podem causar uma grande destruição e perda de vidas se ocorrerem em zonas povoadas, né? Como a gente tem um exemplo que ocorreu em Saint-Pierre, né? Após a erupção do Monte Pelé, acho que é Pelé, né? Em 1902, tá? Alguns outros exemplos a gente tem em 1948 e 1951 o Ribok, ou Ibok, e aconteceu no Monte Lamington. E temos outro tipo de erupção, que é a erupção subglacial. Nesse tipo de erupção, elas ocorrem debaixo do gelo ou de glaciares. Podem causar inundações e originar o ialoclaste, né, que é a lava em almofada,
e apenas 5 erupções desse tipo ocorreram no presente. Algumas erupções subglaciares, elas são provocadas por um tipo de vulcão subglacial, como o Tuya. Os Tuyas, na Islândia, são denominados montanhas-mesa, tá? Porque os seus topos, né, o topo dessas montanhas, desses vulcões, são planos, né? Na Colômbia Britânica, o Tuya Butte é um exemplo desse tipo de vulcão, né? E também não é bem conhecida a termodinâmica das erupções subglaciais, né? Existem muitos estudos escassos que foram publicados e indicam que existe uma quantidade apreciável, né, de calor retido na lava, só que uma unidade de volume de magma consegue derreter 10 unidades de volume de gelo. E a velocidade do gelo é derretida, só que ainda inexplicada. E é uma ordem de magnitude maior em erupções reais do que em modelos de previsões. E nós temos a erupção que hidromagmática, né? Essa eu não tenho uma ilustração para mostrar para vocês. Também são conhecidas como as freatomagmáticas ou ultravulcânicas, tá? Tem essas subclassificações também. E elas são conduzidas por vapor explosivo em expansão que resulta no contato entre o solo frio e as águas da superfície frias e a rocha quente ou o magma. Olha só que interessante, né? Essas explosões, né, freáticas, elas se distinguem por lançarem fragmentos de rocha sólida que já existe na chaminé vulcânica, não havendo erupção de magma. Interessante isso. E a atividade freatomagmática, ela geralmente é fraca, né? Embora sejam conhecidos alguns casos em que essa atividade foi forte, como no caso do vulcão Taal, nas Filipinas, em 1965, e a atividade de 1975, 1976 em La Grande Soufrière, em Guadalupe. Tá? Então esses são de os tipos conhecidos, pelo menos, de erupções, tá, pessoal? E é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem, Rodrigo. Postei aqui o Ricardo José Jacó. Ele perguntou lá no início, ele não quis te interromper. Se houve algum registro de tsunami que se formou por ocasião da explosão do Krakatoa? Registro, gente, não tem, né? Porque foi tudo. Naquela época não existia nada para se registrar, praticamente. Então, se houve, É, tem histórias, né? se Mas se tratando de sabe-se que houve. É, registro assim, no caso, há relatos, tá? Há relatos do que aconteceu, mas não há nenhum registro de fotografia ou de filmagem, até porque na própria época ah, tinha muito pouco recurso para fazer esse tipo de registro. Além dos relatos, você tinha algumas ilustrações de quem sobreviveu, né? E os registros também, os relatos de tudo aquilo que o Krakatoa causou, né, no planeta, já que o globo inteiro sentiu seus efeitos. Então os registros são muito testemunhais, né? Muito mais do que muito mais não, né? Não houve nenhum outro registro eh, através de imagens, né? alguém perguntou aqui, Rodrigo, agora, desculpa quem perguntou por gentileza, eu esqueci. Foi tanta coisa aqui falando que eu não lembro, mas desculpa aí. Mas perguntaram assim: se dá para comparar Krakatoa com Yellowstone? Gente, Yellowstone é a maior caldeira do mundo, eu acho, se eu não estou enganada, né? Me corrijam aí. O que eu acho, eu não sei, Eu desculpa, não sei mas quem perguntou, desculpa aí o que que quem comentou. acontece? Aí já é uma opinião minha, tá? Se você for parar para pensar, devido à falta de registros, né?
você ter apenas os relatos, você pode considerar o seguinte: os registros geológicos, lógico, foram analisados, levados em consideração, e claro que Krakatoa foi um grande evento. Mas se a gente for pensar nos relatos, das pessoas, né, que presenciaram aquilo ali, a gente não tem uma precisão para determinar se ele realmente como é que ele foi, entendeu? Você tem apenas ali as características geológicas que mostram realmente que o vulcão, essa ilha, né, onde tinha esse vulcão, ele era bem maior do que ele é hoje em dia, que realmente a explosão causada por ele, realmente tudo aquilo que foi relatado se encaixa dentro ah, das possibilidades, né, do impacto que uma explosão desse nível poderia ocorrer, entendeu? Mas eu acho que por falta de registros que hoje em dia, se a gente tivesse um evento desse tipo, a gente teria ali a frequência, né? A gente saberia o nível Ah, de seria tudo tremor que documentado, né? houve, Sem dúvida seria tudo nenhuma. documentado, entendeu? Infelizmente, ou Foi o felizmente, porque eu Orlok que acho que perguntou. é, eu acho que não, acho que a gente não gostaria que houvesse isso hoje em dia, né? Então, Não. felizmente isso não aconteceu hoje em dia, mas se acontecesse, a gente teria condições de mensurar o real impacto do Krakatoa, que realmente foi um dos maiores acidentes naturais que houve mesmo. O Flávio Cosme está comentando aqui, ele é formado, ele fez, deixa eu ver, estudou sobre vulcanismo na faculdade, estudou vulcanismo nos bons tempos de Universidade de Geologia na UFRN. Então ele está dizendo que tu está indo muito bem aqui, Rodrigo, com o teu, como é que é? Com o assunto. Obrigado, Flávio. Deixa eu ver aqui, a Marina conseguiu chamar o Godzilla para a live, né? Ela não podia ficar longe do Godzilla, ela tinha que encaixar o Godzilla aqui. Mas assim, o Krakatoa, que se saiba, né, foi a maior, assim, em termos de grandiosidade, né? Porque como o Rodrigo falou antes ali, a fumaça, ai gente, a nuvem, né, foi muito alta ali, realmente foi um estrago muito grande, arrebentou com tudo. Tanto que formou o Krakatoa Júnior, como eu digo, de brincadeira, é o Anak Krakatoa, né, que é o filho do Krakatoa, que é o Krakatoa menor que ficou. Mas o vulcão mais ativo do mundo, segundo as minhas pesquisas aqui, é o Kilauea, né, no Havaí, se eu não me engano. O Rodrigo já comentou sobre isso. E também perguntaram se o Vesúvio teria tanto poder assim como o Krakatoa. O Vesúvio foi uma grande explosão, o Rodrigo explicou ali bem, muito bem, por sinal, sobre a explosão pliniana, né? É pliniana que fala, né? O nome até me esqueci. Isso mesmo. Porque Plínio foi o único sobrevivente, ou um dos únicos sobreviventes, para quem não lembra ali, que sobreviveu à explosão, né, do Vesúvio, só que ele estava bem distante, então ele pôde contar. Só que, claro, tudo em forma de escrita, né, naquela época, a gente não sabe qual o impacto que eles, não sei como é que eles conseguiam escrever, se era, deve ser fiel ao que aconteceu, acredito eu, né. Mas eu acho que o Krakatoa ainda foi o pior de todos, pelo que eu vi até agora. Mas nós vamos descobrir isso ao longo de próximas séries, né, Rodrigo? Da série, quer dizer, ao longo da série nós vamos Não, com descobrir. certeza, pessoal. Aqui o que acontece é que a gente não é especialista, não, mas a gente estuda sobre o assunto para trazer para vocês, entendeu? Então, quando vocês sugerirem alguma coisa, a gente vai estudar aquele assunto ali a fundo e vai trazer aqui as informações para vocês, entendeu? Então, a gente Ah, a vai Marina trazer comentou outros dados aqui. vulcânicos também. Tem Oi? muito, muito vulcão interessante. A Marina comentou aqui, Uhum. realmente, sobre o Santorini, o vulcão de Santorini, que realmente também tem uma caldeira gigante, né? O que ficou lá, uma ilha maravilhosa, hoje muito bonito o local, mas sabe-se que era imenso também e foi um estrago gigantesco. Realmente, Mari, eu vou ver qual dos dois foi pior, se o Santorini ou o Krakatoa. Sei que Santorini foi feia a coisa também.
Deixa eu ver quem mais. O Com Ricardo certeza. José Jacó vai me passar, ele vai procurar um filme sobre o Krakatoa ali, depois vai me passar no Tem, Face. tem um documentário também, eu não me lembro, mas tem um documentário, não sei se é da Story Channel, Discovery, também fala sobre Provavelmente. o Krakatoa. Tem no YouTube, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem ver esse documentário, só vocês colocarem Krakatoa documentário que com certeza deve aparecer. Aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Estou lendo aqui se tem mais alguma coisinha para falar para vocês. Mais feio que o Monte Santa Helena, creio que sim. Santorini, eu creio que foi um dos mais complicados. Mas vamos pesquisar, tá, gente? A gente não chegou a pesquisar sobre qual teria sido desses mais famosos, né? Qual teria sido o mais top deles. Eu sei que o Krakatoa não fica para trás, não. Francisco Valdir está dizendo aqui, Fernando de Noronha foi um dos vulcões gigantescos do passado da Terra. Vocês sabiam? Francisco, eu já ouvi alguma coisa assim, sim. Não entrei em detalhes, mas alguma coisa assim eu já ouvi. A Mari diz assim: queria saber como eles fazem para saber em quanto tempo o vulcão entra em erupção. Eles colocam vários aparelhos, né? Sismógrafos, vários tipos de aparelhagem, tudo. Através da Tecnologia, né? É. sismologia, E eles entendeu? ficam Então, qualquer monitorando. tipo de movimentação de placa tectônica, consequentemente, os vulcões, vocês sabem como é que funciona uma erupção vulcânica, né? Como eu falei para vocês, ele ocorre devido à expulsão no magma, tá? E muitas vezes é devido à movimentação que tem ali das placas tectônicas também. Então você tem como registrar esse tipo de tremor das placas tectônicas. Então você consegue ali determinar que um vulcão está em atividade e as probabilidades dele vir a explodir também. Probabilidades, tá, pessoal? Porque dependendo da explosão, ela pode ser muito veloz ou não, né? Se ela vem com muita força lá de baixo e se for com lava, se for pirotécnico, enfim, são várias, como o Rodrigo falou ali, tem vários tipos de erupções, né? E cada uma tem a sua gravidade. Comentário aqui também no chat sobre as pessoas que moram, né, no pé desses vulcões. De fato, De ali o Krakatoa já Vesúvio era, meu querido. De já era, não Krakatoa. tem jeito, não tem jeito. Não só de Krakatoa, tá? Existiram ilhas mais distantes que Krakatoa que, por causa do tsunami, e eu acho que a Jaquita tá falando com o microfone desligado. Jaquita, tá aí? O pessoal do chat tá me ouvindo? Será que fui eu? Será que foi a Jaquita? Opa, desculpa. Travou o microfone para variar, gente. Coisas que só A, acontece a, comigo. a, a Marina falando pra mim fazer o barulhinho de novo. Barulho. Aquele que eu Agora. fiz quando eu falei que as pessoas. Tipo isso. Ai, meu Deus do céu. Ai, A meu questão Deus. ali do Monte Vesúvio e até do Santa Helena, as pessoas que moram ali no pé do vulcão, desses vulcões, tem vários, né, gente? Tem vários. Depende para o lado que a erupção vai acontecer. Teve uma erupção, eu não lembro agora de qual deles foi documentado, não faz muito tempo, não. A sorte dessas pessoas que moravam no pé do vulcão é que o vento, né, a corrente de ar levou a explosão, a lava, tudo para o lado do mar. Então não atingiu gravemente essas pessoas que moravam no pé do vulcão. Mas elas foram retiradas, eu acho que foi na África, elas foram retiradas a tempo e tal. Gente, tem muito vulcão.
Tem muito vulcão para É, estudar. existem casos e casos, né? Como os que eu falei, tem ali alguns que são mais violentos, outros não, entendeu? O mais interessante ali, né, é o subglacial, né? Porque você pouco conhece dele. Não existem muitos estudos a respeito. Então acaba se tornando mais interessante ali, né? O desconhecido é mais interessante, né? Essa que é a verdade. É, é. Eduardo Sistemático chegou aí. Boa noite, Eduardo. Mais alguma pergunta? Lembrando, Essa foi gente, que boa, nós do estamos. Ricardo. Do Qual? Ricardo. Diga. Antigamente acreditava-se que os vulcões fossem a entrada para o inferno e o enxofre era do moço que vive lá. O moço que vive lá foi ótimo, adorei. Muito bom. Esse é o nosso primeiro capítulo da nossa série de desastres naturais, né? Nós vamos falar sobre alguns desastres, entre eles tsunamis, terremotos, enfim, tudo que for natural aí, até mesmo. Não, Nibiru não entra, né? Que não é um desastre, não vai ter chance de se chocar com a Terra, então não entra na categoria meteoro, né? Tem uma coisa que eu quero mencionar. Uma curiosidade. Duas curiosidades. Não, uma curiosidade só. Me confundi aqui. Antigamente falavam que aqui no Rio de Janeiro, ali na cidade de Nova Iguaçu, tinha um vulcão. E realmente tem ali uma formação que foi comprovado que tem formação de lavas ali, foi tudo detectado. Então, durante muito tempo se achava que aquilo ali era um vulcão antigo, inativo, etc. Só que aí existe toda uma classificação para você determinar se realmente é um vulcão ou não, ou se é apenas um sítio de lavas vulcânicas. E nos últimos anos eles classificaram ali como um sítio de lavas vulcânicas, assim, tirando a possibilidade de ter um vulcão pertinho de mim. Ainda bem, eu acho. Eu acho bom, né? Ah, Alguém falou ali no chat é, que era bom ter um em Brasília, né? No comments, no comments. hum, e depois eu vou pesquisar. O Robson do Olhar Sideral diz que também há alguns vulcões antigos e nativos ali em Angra dos Reis, se eu não me engano. Eu vou pesquisar para ver essa história certinha, porque realmente eu não conhecia. Mas se tiver, mesmo que ele não tenha sido ativo, eu vou mencionar em outra live que eu acho bem bacana você ter esse tipo de coisa aqui pertinho da gente também. Bacana se não tiver Isso ativo, aí. lógico. Não. O legal, porque, por exemplo, como o Kilauea, por exemplo, ele é um vulcão ativo, ele não para nunca, o tempo todo cuspindo lava, né? Ele vai formando ilhas, né? Aqui as ilhas do Havaí vão crescendo, principalmente naquela região ali do Kilauea, porque ele vai formando as ilhas. Já é diferente, ele não tem aquelas explosões pirotécnicas, igual tem o Santa Helena e teve também o Monte Etna, eu acho também, né? Que foi também. Acho que o Etna ainda está em atividade, um dos dois, nunca lembro. Mas foi nosso primeiro capítulo de hoje, né? Nossa primeira parte da série. Semana que vem a gente ainda não decidiu o que vamos fazer, vai ser carnaval ainda, vai ser quarta-feira de cinza, não sei como é que o povo vai Tinha, estar. um, tinha uma Não sei se o sugestão que Rodrigo vai você estar tinha me inteiro. falado, eu me esqueci. Eu me esqueci, você tinha falado. É bem famoso. Tem até um filme sobre o vulcão também. Eu Vesúvio? esqueci o nome. Não, não é o Vesúvio, não. É um bem O que antigo tem? mesmo. O que tem Que esse vulcão? que a galera virou estátua de cinza. Eu esqueci o Sim, é o nome. Vesúvio. Vesúvio. É o Vesúvio. O Monte Vesúvio é o em Herculano e. Ai, Jesus. É o Monte Vesúvio, que acabou com as cidades de Pompeia e Herculano. De repente a gente pode falar sobre ele também na semana que vem. Mas, lembrando, pessoal, que a gente vai alternar, tá? Não vai ficar só nos vulcão, não. Senão a gente vai passar a série inteira falando de vulcão. Só de vulcão. Mas, é, a gente pode falar do Vesúvio na semana que vem também, que é bem conhecido, entendeu? Vamos decidir ainda, vamos ver se já que vai ser quarta-feira de cinzas, não sei se combina com as cinzas do Ou Vesúvio. combinar com a Nada a cinza. ver, nada a ver. Nossa, isso foi feio. Nossa. Ai, gente. Mas então, É. pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Gente, queria agradecer vocês aí do chat que participaram, conversaram entre si. Foi bem legal o chat hoje. As colaborações aí que nós tivemos do Ricardo José Jacó, deu algumas colaborações, o Arlock fez perguntas, a Marina também. Gente, todo mundo, né? Muito obrigado a todos vocês aí pela presença. E mais alguma coisa a dizer, Rodrigo? Pessoal, vocês aí que gostam de detonação de pombo, vão lá no meu canal, tem uns vídeos novos ali de detonação de pombo, tá? Vocês que já assistiram, compartilhem em seus grupos, suas redes sociais, para dar uma moral lá pro canal também no combate à desinformação. E é isso aí, Fiquei galera. Sem imaginando o previsão de pombo live. caindo do. Fiquei É. imaginando o pombo caindo lá no Vesúvio. É. Nada a ver. Bom, enfim. Mas é isso aí, pessoal. Então, conheça lá a Verdade Limitada. Quem gosta também de ouvir sobre crenças e mistérios, tem o Verdade Limitada 2 que fala sobre isso. Ontem eu tive a live com o Rapina, tá? A gente falou ali sobre as 70 profecia das 70 semanas de Daniel ali, esclarecendo toda a bobagem que as pessoas criam de fim do mundo relacionada à profecia de Daniel que está na Bíblia. Também é muito legal, foi feito com olho de rapina. E é isso aí, galera. Forte abraço. Próxima quarta estamos aí e hoje vamos secar o Vasco. Só a última perguntinha aqui, Rodrigo. Se a Terra fosse plana, como as cinzas dariam a volta? Boa pergunta, porque primeiro que não ia Acho passar que do domo, né? a gente chamou isso focado, né? Primeiro. É, Porque primeiro. primeiro que o domo já é o cinturão de Van Allen. Já teria radiação, já teria uns vulcões que iam causar toda aquela cinza, né? É. E não ia existir vida na Terra. É, enfim. Francisco comentou, quarta-feira de cinzas do Vesúvio é uma boa, cinza importada é muito chique. Francisco Valdir sempre com bom humor aí, gente. É verdade. Valeu pela presença de todos. Bom, nos vemos então na quarta que vem, nos vídeos daí do Rodrigo, sempre detonando a desinformação. A gente está sempre tentando trazer a verdade para você, seja ela da forma que for, né? Sempre com bom humor. No meu caso, tem que ter bom humor, que aqui é café com pimenta, né? Para rir mesmo. Mas, falando a Tem verdade. café tá ótimo. Tem café Tem tá café, ótimo. tá bom, tá Tá ótimo, tá ótimo. bom demais. Gente, um grande abraço para todos vocês. Um ótimo carnaval para quem eu não conversar até lá. Nos vemos na quarta ou antes, enfim, né? A gente se esbarra por aí na internet. Boa noite a todos. Então, logo, seu Francisco. Um beijo para todo mundo, gente. Vamos. Vamos.